Então, eu vou ter que agora gravar de um em um. A mesa é muito pequena. Essa mesa é muito pequena. Não tem condições de eu colocar todos os personagens em cima dela. Então, como eu tinha feito em outro vídeo que eu tive que apagar, essas cartas lixeiras serão misturadas. Elas serão misturadas, embaralhadas. São 30 cartas iguais às cartas lanche. São 30 cartas lanche e 30 cartas lixeira. Aí elas serão postas em cima da mesa, para poderem serem pegas pelos jogadores, ao alcance de todos. Como a vez de jogar tá nos mágicos, porque é o mágico que tá com o marcador palco, então tá na vez do mágico jogar. Então agora eu vou representar como se eu estivesse jogando com os mágicos. O que acontece aqui? O jogador vai ter que jogar o dado espetáculos, numerado de 3 a 8, para ver quantos personagens mágicos irão se apresentar no picadeiro, entre 3 e 8. O resultado foi 4. A face 4. Então, 4 peões mágicos, 4 mágicos irão se apresentar no picadeiro do circo. Esses 4 também terão, dentre suas escolhas, os jogadores não saberão, né? O jogador que vai saber quais os números. São 8 números. 8 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O jogador vai optar por 4 cartas dessas daqui, dos números que os mágicos vão apresentar, de acordo com a estratégia dele. Esse 4 também vai ditar a questão das cartas plateia. Cada jogador teve distribuição aleatória, 6 cartas plateia. Quando o jogador tira 3 ou 4, ele pode colocar 4 cartas plateia das 6 que ele obteve. Se ele tira 5 ou 6, ele bota 3. Se ele tira 7 ou 8, ele bota 2. Aí o mágico obteve essas cartas plateia aqui. E obteve esses lanches. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem que somar esses pontos aqui, lanche, e dividir as cartas plateia em as fileiras de espectadores em função desses pontos de carta lanche. De modo que, se ele obter uma divisão exata, ele não perde ponto em carta lixeira. Se a divisão for quebrada, ele vai ter que arredondar para o maior número inteiro subsequente, e essa quantidade é a quantidade de cartas lixeira que ele vai puxar das cartas que estão em cima. Só que tem um detalhe: as cartas têm que ser compatíveis com os lanches que ele obteve, que ele comprou dos vendedores. Se for incompatível, ele tem que botar como última do baralho e puxar cartas compatíveis. Não tem lógica ele perder um lanche que os espectadores dele não comprou. Não compraram dos vendedores de lanche. Então, aqui, no caso, os mágicos obtiveram um refrigerante, 2 refrigerantes,
uma pipoca e 2 sorvetes. O refrigerante vale 8 pontos. Então, como são dois refrigerantes, então ele tem 16 pontos aqui. A pipoca vale 10. Pipoca vale 10. E o sorvete vale 4. Cada um. Sorvete vale 4. Então, 8 mais 8, 16. Mais 10, 26. Mais 4, 30. Mais 4, 34. Então, os mágicos obtiveram 34 pontos nas cartas vendedores de lanches. Ele vai ter que colocar as cartas plateia das opções que ele tem aqui, das opções que ele obteve na distribuição aleatória. Ele vai ter que dividir esses 34 pontos pela quantidade de fileiras, do somatório de fileiras de espectadores que ele colocar. Aí é ele que vai optar. Aí vamos ver aqui. Ele conseguiu uma carta de 3 fileiras, uma carta de 4, e uma carta de 6 fileiras, outra carta de 3 fileiras, outra carta de 3 fileiras e mais 2 de 6. Então ele tem 34 pontos aqui nas cartas vendedores de lanche. Ele tem que dividir 34, ele vai poder botar 4 cartas. E serão 4 mágicos que irão se apresentar no picadeiro. Então, dessas 6 cartas, ele pode optar por 4. Aqui tem 6. Aqui tem 6, 12. 12, 15, 18. 34 por 18 é uma divisão exata? 18 vezes 1, 18. 18 vezes 2, 36. Então, essas 3 aqui, 6 mais 6, 12. Essas 3 aqui mais essas aqui, 12, 15, 18. Então vai dar quebrado, vai dar 1, vírgula alguma coisa. Essas 4 de 6, 4 vezes 6, 24. 34 dividido por 2, 34 por 24, vai dar quebrado também. Vai dar 1 ponto alguma coisa. 24 vezes 1, 24. 24 vezes 2, 48. Então vai passar. 34 não é divisível por 24. Vai dar 1 ponto alguma coisa. Se ele colocar essa, 6 com mais 12, 18. Ele tem 4 cartas de 6 fileiras. Ah, não, essa aqui é de 5 fileiras. 3 cartas de 6 fileiras, uma de 5 e 2 de 3. Se ele colocar 5 mais 3, 8, mais 3, 11. Mais 6, 17. Quer dizer, qualquer combinação de 4 que ele coloque aí vai dar quebrado. Então, ele vai ter perdas de lanche nas cartas de lixeira. O que o jogador tem que procurar fazer? É evitar ao máximo perder pontos aqui nas cartas vendedores de lanche. Qualquer combinação que ele coloque de 4,
ele vai perder pontos. Lembrando que essas cartas, no modo coletivo de pontuação, elas vão somar com todos os outros. Aí vamos admitir que o jogador opte, o jogador dos mágicos opte por pegar essa de 5, essa de 3, essa de 3 e essa de 6. Então, ele vai ter que posicionar essas cartas Calma aí que eu não estou encontrando aqui o... Deixa eu trazer para cá. Ele vai ter que posicionar essas cartas plateia que ele optou utilizar. Essas duas aqui ele não vai usar. Ele vai descartar. E ele optou utilizar essas aqui. Essas cartas. Ele sabe essas cartas, quais são as cartas, mas os demais não sabem. Então ele bota aqui 1, 2, 3, 4. A plateia, a parte da plateia relacionada aos mágicos é formada por isso aqui. Ele sabe quais os que tem. Ele sabe quantos pontos ele vai perder. Os demais jogadores não sabem quais são as perdas dele. Aí ele vai ter posicionado também no picadeiro a quantidade de mágicos ilusionistas que ele tirou no dado. 4. Os outros 4 não adentrarão no jogo. Os 4 mágicos ilusionistas. Depois que ele posicionar os 4 mágicos ilusionistas no tabuleiro, antes dele lançar o dado aplausos e o dado espetáculo, o dado a palmas e o dado intensidade de palmas, ele vai ter que escolher desses 8 números aqui possíveis que ele tem, as cartas personagem, 4 números a apresentarem, que ele tirou 4 no dado espetáculos, então são 4 espetáculos. Aí ele tem aqui, vamos supor que ele escolha esse, então ele vai posicionar da esquerda para a direita os números que ele vai apresentar, que os mágicos dele vão apresentar. A ordem dos números serão essas aqui. Serão esses números. O primeiro é aquele ali, o segundo é esse aqui, o terceiro, primeiro número, segundo número, terceiro número e quarto número. Aí ele vai jogar os dados, aplausos e intensidade de aplausos. Aí ele vai marcar o desempenho obtido nesses números nesse tabuleiro individual, utilizando-se desses pinos marcadores. Como ele, vou tirar aqui do saco. Como ele tirou 4, então ele vai utilizar 8 pinos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8. Os outros ele não vai utilizar. Então vamos lá. Lembrando que foram 4. Então o primeiro número apresentado. O mágico, neste truque, o mágico colocará uma de suas assistentes dentro de uma caixa retangular e em seguida cerrará a caixa ao meio com a assistente. Deixa eu pegar para ler aqui. O mágico colocará uma de suas assistentes dentro de uma caixa retangular e em seguida cerrará a caixa ao meio, com a assistente sorrindo em uma metade da caixa e balançando as pernas na outra metade da caixa. Em seguida, ele girará as duas partes e as unirá novamente, balançará sua varinha mágica dizendo palavras mágicas e abrirá as duas metades da caixa, revelando a assistente intacta, sem nenhum ferimento. Então esse é o primeiro número que vai ser apresentado pelos mágicos. Aí o jogador lança o aplausos, dado aplausos e o dado intensidade de aplausos. Então ele obteve 3 aplausos na intensidade 5. Então, nessa tabela aqui, nesse tabuleiro individual, para o primeiro número, ele vai marcar o que saiu lá no dado. 3 aplausos, na parte relacionada aos aplausos, na intensidade 5. 3 aplausos na intensidade 5. 3 na intensidade 5. Aí o segundo número. O mágico irá convocar um espectador da plateia como voluntário para executar truques de aparecimento e desaparecimentos de objetos e também executar truques de identificação de quais cartas do baralho o voluntário da plateia escolheu. Então é o segundo número que vai ser apresentado. Aí o jogador lança o dado aplausos e intensidade de aplausos. Ele obteve 2 palmas na intensidade 5. Então o jogador vai marcar aqui no tabuleiro individual duas palmas na intensidade 5. Aí o terceiro truque apresentado, esse foi o segundo. Terceiro truque apresentado. O mágico fará um truque em que uma de suas assistentes desaparecerá de dentro de um barril posto no centro do picadeiro e reaparecerá na plateia
descendo por uma corda. Então, o jogador vai lançar os dados aplausos em intensidade de aplausos. Ele obteve uma palma na intensidade 6. Aí ele vai marcar aqui uma palma na intensidade 6. E o último número. O mágico irá executar alguns truques utilizando-se de baralhos normais de 52 cartas e também se utilizando de baralhos de cartas ilustradas especiais, somente para as efetuações dos números de mágicas. O jogador vai pegar o dado aplausos e o dado intensidade de aplauso espetáculo é aquele dado lá. E vai jogar. Vou considerar. Saiu 2 palmas. 2 palmas na intensidade 6. Então o quarto e último truque. 2 palmas na intensidade 6. Deixa eu pegar ali o dado. Duas palmas na intensidade 6. E isso será repetido nos demais personagens. Aí, depois que isso for feito, o jogador vai passar a vez. Aí esse marcador aqui, palco, vai passar pros trapezistas. Vai passar a vez para os trapezistas. Os próximos artistas a se apresentarem no picadeiro vão sair os mágicos e os próximos são os trapezistas que vão se apresentar.